Vou convidá-los para que de pé nós façamos a leitura a uma só voz dessa passagem das Escrituras Sagradas. Isaías, capítulo 12. Vamos ler juntos a palavra do nosso Deus. Isaías, capítulo 12. Leiamos. Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isso em toda a terra, exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém. Seja engrandecido. Vamos louvar o Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Os irmãos podem se assentar. Abra sua Bíblia, mais uma vez, em Malaquias, no capítulo 4. Eu lerei todo o capítulo e quero que os irmãos acompanhem aí nas suas Bíblias a leitura que eu farei dessa porção das Escrituras. Malaquias, capítulo 4, o sol da justiça e seu precursor. Livro do profeta Malaquias, capítulo 4,
Diz assim a palavra do nosso Deus: Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho, o dia que vem os abrasará. Diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Irmãos, o ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todos nós sabemos, ele transformou profundamente a história de cada um de nós. Isso foi prenunciado na Escritura Sagrada desde o chamado proto-evangelho, lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, quando a palavra do Senhor fala do esmagamento da cabeça da serpente, feita pelo descendente. E quando o profeta Malaquias nos lembra que o impacto do ministério de Cristo, ele diz que ele converteria, como de fato fez, o coração dos homens. Contudo, nós lembramos aqui, irmãos, a importância de nos santificarmos diante do Senhor, de crescermos diante do nosso Deus. A santificação, todos nós sabemos, é uma obra dupla. Em que sentido? De um lado, ela é uma responsabilidade humana, contudo, de outro, ela é também uma obra divina. É por isso que o Senhor Jesus Cristo nos diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E quando nos colocamos diante dele em oração, clamamos pelo perdão dos nossos pecados e pedimos que ele nos torne cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Nós vamos orar nesse instante exatamente pedindo isso a Deus, que ele realmente derrame graça e misericórdia sobre nossa vida, para que de fato esse efeito, poderoso do ministério de Cristo, que já opera no meio da sua igreja desde a sua primeira vinda, seja cada vez mais sensível no meio do povo de Deus. Mesmo assentados, mas em atitude de oração, nós vamos cantar o hino de número 299. Amém. É o que a palavra do Senhor nos ensina, de fato, pedir ao Senhor que sejamos transformados de glória em glória. A Escritura diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós queremos também ter um momento de oração nesse momento,
colocando diante de Deus o nosso país, colocando diante de Deus o nosso seminário. Essa semana acontece lá em São Paulo, encerrando hoje a reunião da Junta de Educação Teológica. O reverendo José Lapa está participando da reunião, nosso diretor, exatamente representando aqui a nossa casa. Então, a Junta de Educação Teológica está reunida em São Paulo, ela sempre se reúne antes da Comissão Executiva do Supremo Concílio, que ainda se reunirá esse mês de março. Nós teremos também reunião da Comissão Executiva do Supremo Concílio. Queremos orar pela vida das nossas famílias, pedindo que o Senhor Deus nos abençoe. Orar pelas nossas famílias, pelo Projeto EVA também. Sexta-feira nós temos o trabalho do Projeto EVA voltado para as esposas, já foi divulgado, mas é importante que os irmãos aí cooperem. Eu acredito que a gente tem na semana que vem, me perdoem, só antecipar aqui, na terça-feira, o Dia do Servo. Mas o Dia do Servo, na verdade, vai começar na sexta-feira, na sua casa, que vai ser o dia que você vai lavar a louça, cuidar das crianças, exatamente para a sua esposa ficar descansada, quem está casado, e ela vir aqui. Quem não tiver casado, é o dia de jejum e oração também, na sexta-feira. Mas, irmãos, é uma oportunidade muito importante para as nossas irmãs, mas eu quero que, nesse momento, nós oremos por elas também. Orar pelo seminário, orar pela nossa igreja, mas orar pelas nossas irmãs. Elas precisam, obviamente, da graça do Senhor sobre as suas vidas também, nesse tempo que nós temos vivido. Vamos pedir ao Senhor que derrame graça sobre estas causas que nós apontamos aqui nesse momento. Vamos cantar de pé o hino de número 350. Hino de número 350, nos preparando também para ouvir e receber a palavra do Senhor nessa manhã. Os irmãos podem se assentar?
Irmãos, como nós já observamos, esse ano de 2023, especialmente no primeiro semestre, nós temos tido a oportunidade de receber aqui no nosso seminário os presidentes de sínodos desta nossa região. Nós tivemos num primeiro culto aqui a presença do reverendo Roberto Brasileiro, abrindo essa série de visitas que nós recebemos. Depois, o reverendo Giovan Casteluber, que é o presidente do Sínodo Belo Horizonte. E hoje nós estamos recebendo aqui a presença do reverendo Edson Fernandes, que é presidente do Sínodo Sul de Minas. Sínodo Sul de Minas. Nós conhecemos o reverendo Edson desde o final da década de 90, aproximadamente. Ele tem desenvolvido o ministério dele, especialmente naquela região ali no sul de Minas. É Vale do Paraíba que chama ali, descendo também ali em direção a São Paulo, né? E Deus o tem usado nesse ministério. O reverendo Edson, ele é natural de Lambari, por isso é um exímio pescador e pregador, e ele vai nos trazer a palavra nesta manhã. Quero desde já, em nome do seminário, reverendo, agradecer por ter aceito o convite, né, do seminário, e para nós é uma oportunidade, né, muito rica de ouvir a palavra e conhecer também a liderança, né, da nossa igreja, especialmente nessa região da jurisdição aqui do seminário presbiteriano reverendo Denoel Nicodemos Heller. Quero orar com o reverendo Edson e já passar a palavra ao nosso irmão. Pai, nós queremos agradecer a Ti pela oportunidade que temos de reunir-nos nesta manhã, no intervalo das aulas, aqui para cultuar o Teu santo nome. Amém. E pedimos a Ti, ó Pai, que fale ao nosso coração, tomando nas Tuas mãos o Teu servo, o reverendo Edson, ó Pai, na entrega da mensagem, abençoando o seu ministério também à frente do Sínodo Sul de Minas e por onde o Senhor o tem levado também, ajudando especialmente no pastoreio de outros pastores também, ó Pai. Nós te damos graças e pedimos que o Senhor assim use o teu servo no nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre a vida de todos vocês, dando a iluminação, o ânimo, a força, a coragem, para preservarem, né, a fé e permanecerem nesse propósito de servir ao Senhor e o reino dos céus, aqui na nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Meu sentimento é aquele de Paulo, quando ele fala a Timóteo: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel e me designou para o ministério. O meu mentor, tio e pastor, reverendo Eli da Silva Costa, pastor lá em Lambari por muitos anos, ele usava a seguinte expressão: o evangelho honra a nossa vida. E hoje eu posso experimentar isso, né? Que honra estar aqui, que honra, que privilégio poder ministrar da palavra de Deus aqui no seminário, poder ministrar a palavra de Deus a vocês. Eu agradeço ao reverendo José Lapo o convite, ao reverendo Cleverson o convite para estar aqui. É um dos dias marcantes, né, da nossa história, poder ministrar a palavra de Deus no seminário, ministrar a palavra de Deus a vocês que estão se preparando para o ministério pastoral. Muito bem, eu quero ler com vocês a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, de 1 a 13. 2 Timóteo 3, de 1 a 13. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si,
cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade, e do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corruptos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Que Deus nos abençoe com a leitura e a meditação na sua palavra. Assentados mais uma vez, oremos. Obrigado a Deus por mais um dia de vida. Obrigado pela saúde, obrigado pela família, obrigado pelas muitas e maravilhosas bênçãos que o Senhor nos tem dado e são inumeráveis, e obrigado pela bênção maior que é a nossa salvação em Jesus. Obrigado porque o Senhor nos considerou fiel e nos designou para o ministério. Obrigado porque no exercício do ministério o Senhor tem nos honrado, o Senhor tem nos abençoado, e eu peço agora, ó Pai, em nome de Jesus, que a minha vida seja um instrumento nas Tuas mãos, para glorificá-lo. Seja glorificado agora, ó Pai, através da minha vida, e que através dela, não obstante a pequenez, a limitação, o Senhor abençoe o Teu povo. Que o Senhor, ó Deus, traga algo especial na vida, na mente, na alma, no coração de cada seminarista, de cada pessoa presente neste culto. Que o impacto dos céus e da Tua glória tome nossa alma, o nosso ser. Que saiamos daqui diferentes do jeito que entramos. Que a luz de Jesus dissipe a escuridão de nossas almas. Que o caráter de Jesus seja formado em nós. Que o nosso coração, a nossa vida continue apaixonada. Que o brilho dos nossos olhos pelo Evangelho de Jesus continue contagiando outras pessoas. Que o Teu Espírito nos guie a toda a verdade. Que sejamos santificados pela Tua palavra, que o mal, o sujo, o errado, seja retirado de nossas vidas, e que a beleza de Cristo continue sendo vista em nós. Ó Pai amado, faz o que só o Senhor pode fazer, para a Tua própria glória, para a bênção do Teu povo e o fortalecimento da Tua igreja, em nome de Jesus, amém. Irmãos, um rapidíssimo testemunho. Eu ministrei essa palavra
no encontro de pastores do presbitério de Santos, em São Paulo. E ao terminar a ministração, eu fui procurado por 2 pastores com mais de 70 anos. E eles me falaram algo mais ou menos assim, reverendo Cleverson: eu deveria ter ouvido essa mensagem quando eu iniciei o ministério. Iria me ajudar muito. E depois de Santos, estava em casa, né? E quando chegou esse convite para ministrar aqui no seminário, aos seminaristas aqui de Minas Gerais, o nosso querido estado, eu fiz Campinas. E lá em Campinas a gente tinha um ditado, né? O mundo está dividido entre dois tipos de gente, os mineiros e os que querem ser mineiros, né? Então a gente estava lá em Campinas, mas, enfim. Então, irmãos, eu vim, até me perdi aqui o que eu estava falando aqui. Mas, queridos, então, o fato é que essa palavra impactou aqueles irmãos. E quando eu estava meditando, orando, o que falar, aquela frase veio no meu coração, sabe? Falei, então eu vou trazer essa palavra aos jovens pastores. E que Deus também, assim como impactou aqueles anciãos, pastores já com mais de 70 anos, possa impactar também o seu coração. Eu quero falar sobre fantasia. O que para a criança é algo importante, porque as fantasias e o faz de conta desenvolve aspectos intelectuais e sociais da criança. Mas no adulto, isso já é problemático. A psicologia trata disso como um mecanismo de defesa que consiste na criação de um sistema de uma vida paralela. E eu quero usar um exemplo bíblico para deixar isso um pouco mais claro para vocês. Vocês se lembram de 2 Reis 5, o general sírio Naamã, herói de guerra, herói nacional, que levou cativo para a Síria uma menina de Israel, e esta menina falou a ele, se ele fosse perante o profeta, ele seria curado de sua lepra. Ele então pede autorização ao rei da Síria, e vai a Jerusalém, se encontra com o rei de Israel, e vocês conhecem a história, não vou me deter nisso. O rei rasga a sua roupa, achou que era um estratagema, um esquema para provocar Israel. E Elias, o profeta, fica sabendo e manda recado, envia o general para mim. E o general chega diante da casa de Eliseu. Eliseu manda Geazi, o seu servo, vai lá, fala para o general se banhar 7 vezes no Jordão. Eu fui pastor em Anápolis e os goianos têm uma expressão interessante, empinou a carroça. E aí Naamã empinou a carroça, diz o texto 2 Reis 5:11, ele se indignou, por quê? Versículo 11 diz lá, eu pensei que o profeta sairia ao meu encontro, se ajoelharia, clamaria ao Deus dos céus, passaria a mão sobre a lepra, e eu ficaria curado. Agora ele nem me recebe. Abana, Farfar, rios de Damasco não são melhores do que todas as terras de Israel? E ele ia embora, indignado, porque ele criou uma fantasia, um faz de contas na sua cabeça, vai ser desse jeito. E quando a fantasia, o mundo paralelo, o imaginário, o desejado, o criado,
no secreto do interior da mente, no coração daquele homem, não aconteceu, não se materializou, ele estava a ponto de perder a sua bênção. E aí os capitães, os homens que o acompanhavam, o dissuadiu a obedecer o profeta. Então, meu querido, fantasias. Muitas vezes você também já desenvolveu algumas. E com respeito ao ministério, principalmente. E o texto que nós acabamos de ler é Paulo, o apóstolo, falando com o jovem pastor Timóteo, que quando Paulo, de viagem à Macedônia, o deixou em Éfeso para admoestar algumas pessoas a não ensinarem outra doutrina e a se ocuparem com fábulas e genealogias sem fim. Então Paulo deixou Timóteo ali, em Éfeso, e seguiu viagem. E agora ele escreve a Timóteo em Éfeso, porque as coisas não estavam indo bem com Timóteo. Vamos lembrar algumas coisas. Na segunda carta, capítulo 1, versículo 4, Paulo fala assim: eu tenho lembrado das suas lágrimas. Foi algo que impactou o coração de Paulo quando ele se despediu de Timóteo. Iria para Macedônia e Timóteo ia ficar em Éfeso. As lágrimas daquele moço, o choro daquele moço, ele perdeu o sonho, ele queria continuar viagem, queria ir com Paulo. Presta atenção no que eu vou dizer. Ele estava onde não gostaria de estar. E muitas vezes no ministério pastoral isso vai acontecer conosco. Nós vamos ser designados para um lugar, para uma igreja que a gente não gostaria de estar ali. Mas continua o texto, Paulo fala no capítulo 4, no versículo 12, na primeira carta, que Timóteo deveria não permitir que as pessoas o rejeitassem, porque ele estava sendo rejeitado pela sua juventude. A Bíblia de Genebra diz que as fraquezas e as deficiências de Timóteo estavam sendo denunciadas e atacadas. Ninguém despreza a tua mocidade. Ele estava sendo desprezado. Com isso, ele começou a negligenciar os seus dons e as atribuições pastorais. Paulo fala no capítulo 1, versículo 8, para ele retomar o testemunho do Evangelho de Cristo, porque ele havia deixado de testemunhar, de pregar o Evangelho. No capítulo 1 ainda, no versículo 7, na segunda carta, Paulo denuncia a perda do ânimo, da coragem. Ele estava se encapsulando, se embotando. Paulo diz: Deus não nos deu espírito de covardia, Timóteo, mas de ousadia. As coisas não estavam indo bem para Timóteo. E no capítulo 5, no versículo 23, ainda da primeira carta, Paulo fala: Timóteo, não use somente água, tome um pouquinho de vinho. E aí vem o veredito: pelas suas constantes enfermidades. O que a medicina e a psicologia hoje chama das doenças psicossomáticas. As questões emocionais, as questões espirituais estavam adoecendo o moço. Você conseguiu visualizar o quadro? E aí Paulo agora, no texto que nós acabamos de ler, eu chamo esse texto de choque de realidade. O apóstolo Paulo vai dar um choque de realidade em Timóteo. Ele vai dizer assim: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Paulo vai alertá-lo,
muito mais do que alertá-lo, vai prepará-lo para esses tempos difíceis, porque ele estava vivendo, e nós também vivemos tempos difíceis, e vivemos nesta era dos últimos dias, que você sabe aí, né, que compreende a primeira e a segunda vinda de Cristo, este tempo, que eu gosto de ser mais preciso, que Gálatas fala que, vindo a plenitude dos tempos, Jesus chegou, nascido de mulher, nascido sob a lei, né? Então eu gosto de precisar esses últimos dias, contando a partir da ascensão de Cristo até a sua segunda vinda, né, os últimos dias. Timóteo já vivia, ou já viveu esses últimos dias, e nós estamos vivendo também esses últimos dias. E Paulo vai então mostrar o ministério, sem faz de conta, sem romantismo, sem fantasias, para aquele moço que estava vivenciando essa realidade que eu já expus muito rapidamente a vocês. E ele então vai dizer: Timóteo, agora nós temos, nesta era em que vivemos, tempos difíceis. É inexorável, é imutável, é o nosso tempo. É o homem para a hora e a hora para o homem. Esse é o tempo. É o seu tempo. Se prepare para enfrentá-lo, se alerte para ele. E, meu irmão, então eu quero dar o tema para a minha mensagem: tempos difíceis para o ministério. E a primeira razão que vivemos tempos difíceis, o versículo 2, o apóstolo Paulo já vai enumerar para nós, vai citar para nós: pois os homens... Porque os tempos são difíceis, porque vivemos esta era difícil, por causa dos homens. O apóstolo Paulo vai citar, queridos, 19 tipos diferentes de pessoas. Para ficar mais palatável ao nosso ouvido, eu vou usar a nova tradução na linguagem de hoje. Vou citar os 19. Os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos pais, sem respeito pela religião. 9, sem amor ao próximo. 10, duros, caluniadores, sem controle, violentos, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, amantes dos prazeres mais do que de Deus e aparência de piedade. Os tempos serão difíceis, os tempos são difíceis, porque os homens serão desse tipo, com essas características. E nós, reformados, deveríamos entender melhor esse fato, né, irmãos? Porque nós compreendemos e conhecemos a doutrina da depravação total. E você sabe que, devido a nossa sociedade ser uma sociedade pós-moderna, que se levanta e se opõe aos valores escriturísticos judaicos cristãos, isso vai se intensificar. E o mal vai crescer. E nós temos visto isso aí. E as pessoas cada vez mais duras, implacáveis, descontroladas, violentas, atrevidas, orgulhosas, vaidosas, xingadoras, e aí por diante.
E Paulo falava com Timóteo com conhecimento de causa. No capítulo 1, no versículo 20, ele fala de Himeneu e Alexandre, homens que naufragaram na fé porque rejeitaram a boa consciência. E diz Paulo que os entregou a Satanás para que não mais blasfemassem. No capítulo 1, versículo 15, 16, Paulo fala a Timóteo: todos da Ásia me abandonaram. E ele fala, Himeneu e Alexandre. Depois no capítulo 4, lá adiante, o Alexandre latoeiro que causou-me muitos males. Então Paulo experimentou na pele, na carne, a dureza, a maldade, a perversidade de pessoas difíceis, de pessoas ruins, de pessoas más. Então, meu querido e amado irmão, nós precisamos entender que é para esse tipo de gente que nós estamos sendo enviados. É para essa geração que nós estamos nos preparando para pastorear. Gente difícil. E você deve, então, se preparar física, emocional e espiritualmente para conviver e muito mais, sobreviver a pessoas difíceis. A estatística de 2017, 2018 nos mostrou um altíssimo índice de suicídio entre pastores. E nós temos visto também que entre professores o índice de suicídio é muito grande, porque o relacionar, o tratar com pessoas está difícil. E Paulo denuncia isso. Nos últimos tempos, Timóteo, sobrevirão tempos difíceis. Nós vivemos esse tempo, nós vivemos essa hora. Jesus subiu, Jesus vai voltar, e esse tempo que Deus nos preparou para pregar o Evangelho, para pastorear, mas as pessoas serão difíceis. E aí, queridos, como eu disse a você, firme-se, prepare-se, conscientize para este fato. Segunda situação que o apóstolo Paulo apresenta a Timóteo, como eu disse, um choque de realidade ministerial. Ele fala de pessoas difíceis, em primeiro lugar, e ele fala agora de situações difíceis. Paulo vai descrever 3 situações difíceis, entre muitas outras possíveis. Né, irmãos? É claro que existem muitas outras situações difíceis, mas Paulo, no texto que nós lemos, apresenta, segundo a minha visão aqui, 3. Versículo 6, ele diz assim: pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões. Vamos parar aqui no versículo 6. Vamos parar na primeira vírgula que Paulo apresenta, ou na primeira ideia, melhor dizendo. Pessoas que penetram sorrateiramente nas casas. Eu faço a seguinte análise: pessoas perversas, pessoas mal intencionadas, que entram em nossas casas, que entram em nossas igrejas. E meu irmão, você tem que entender uma coisa. Se você já está trabalhando em igreja, ou você que vai assumir um campo, aquelas pessoas que são membros da igreja presbiteriana que você irá pastorear, ela já ouviu pela internet, pela televisão, podcasts, tantos outras mídias, já ouviu Hernandes, Augusto Nicodemos, Ronaldo Lidório,
reverendo Cleverson, mas eles já ouviram R.R. Soares, já ouviram o bispo Valdemiro, o apóstolo tal, a profetisa tal, já ligaram no canal Novo Tempo, já ouviram pastores adventistas com as suas doutrinas, já receberam visita de testemunhas de Jeová, já receberam aqueles moços, né, de calça preta, camisa branca, muito bem vestidos, já receberam os mormons, já penetrou, né, na mente, na alma, nas suas casas, todo tipo de ensino. E você não será o único a falar com o seu rebanho. Você muitas vezes vai ser confrontado, desmentido. Vai ser difícil, porque Paulo fala de uma realidade de Éfeso no primeiro século, e eu estou tentando aplicar e trazer à nossa realidade contextual este fato de pessoas que penetram sorrateiramente. E eu queria também dar uma segunda abordagem a isso, dizendo de experiências pessoais, muitos e graves problemas que eu já enfrentei no ministério se originaram de pessoas muito próximas a mim, como nós costumamos falar na Reverendo Cleverson, de dentro da minha casa, pessoas que tinham livre trânsito à nossa casa, à nossa vida, ao nosso ministério. E Paulo vai dizer dessa realidade de pessoas que penetram sorrateiramente, muitos que penetram, que avançam, que convivem conosco, mas tem uma segunda intenção, ou uma intenção ruim, má, querem algum proveito, alguma vantagem, situações difíceis que Timóteo estava enfrentando e nós estamos enfrentando, e vocês continuarão a enfrentar. Pessoas mal intencionadas que entram na igreja. O cabrito vai estar lá, junto com as ovelhas. O joio estará lá, junto com o trigo. E não cabe a nós arrancar, mas cabe a nós continuar pregando, insistindo, como Paulo fala, dedicando a leitura. E Paulo vai dizer, porque fiel às Escrituras, útil para o ensino, para a correção, para a admoestação, para tornar o homem de Deus sábio e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mas uma segunda realidade difícil que Paulo denuncia, aponta a Timóteo para alertá-lo, conscientizá-lo e prepará-lo para aquilo. Ele fala, né, desses homens que penetram sorrateiramente. Agora ele usa a ideia dessas mulheres cheias de pecados, dominadas por paixões, mas o versículo 7 nos aponta uma realidade muito comum no ministério. Aprendem sempre, aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Eu estava ministrando no presbitério aqui alto do Rio Grande, aqui Lavras, região de Lavras, e o reverendo Lucas, pastor em Nepomuceno, tem alguém da região ali, só para saber? Reverendo Lucas, lá de Nepomuceno, e ele me deu um testemunho, eu não sei se esse fato ocorreu ali no presbitério alto do Rio Grande ou em outro presbitério, ele contou esse testemunho lá para nós, evidentemente que eu não vou dar o nome do colega, né? Mas ele disse assim, que um colega testemunhou que deixou o ministério por essa situação, e ele falou isso ao concílio,
Estou cansado de enxugar gelo. Porque a gente ensina, fala, orienta e ninguém aprende. Estou cansado de enxugar gelo. Em outras palavras, Paulo está dizendo isso para Timóteo: Timóteo, prega, o resultado pertence a Deus. E muitas vezes nós vamos nos sentir no ministério pastoral como alguém que enxuga gelo. E eu já pastorei igrejas por mais de 10 anos, 11 anos. E pastores que pastoreiam durante muito tempo uma igreja, a gente vai percebendo uma coisa, que depois de 3, 4 anos, a igreja é diferente. Muitos morreram, outros chegaram. E até os que permaneceram, aquilo que a gente falou sobre dízimo, aquilo que a gente falou sobre doutrinas fundamentais, basilares da nossa fé, o que nós falamos sobre a dinâmica da igreja, sobre o governo da igreja. Em um dado momento, alguém solta uma pérola ali, né? Mostrando total e absoluto desconhecimento do tema, daquilo que você já falou por anos e anos e anos. E aí, num dado momento, a gente tem que voltar aos fundamentos e começar de novo, né? Falando sobre doutrinas fundamentais, sobre a participação correta da Santa Ceia, o significado do batismo e assim por diante. E você fala, mas eu estou aqui há tanto tempo, a gente já devia estar lá na frente. Paulo fala a respeito disso: vocês já deveriam ser mestres, comendo alimento sólido, mas vocês ainda estão no leite. Como que eu queria que fosse diferente? E muitas vezes você vai ter que trabalhar isso. O colega lá errou, porque não se deve abandonar o ministério por esse fato. Mas o fato é real e você se prepare para ele. Arruma uma toalha boa, meu irmão, e vai enxugar gelo, para a glória de Jesus. Se você der um copo d'água a um dos meus pequeninos, a mim, Jesus falou que nós estaremos fazendo. Então, meu irmão, se o seu ministério, o nosso ministério, em alguns aspectos tem esse viés, né, de enxugar gelo, que nós sejamos os melhores enxugadores de gelo para a glória de Deus. E que nós nos entendamos que isso é vontade de Deus. Falar, a tempo e a fora de tempo, a insistir. Porque a gente sabe que a palavra de Deus é uma espada, ela vai penetrar, ela não vai voltar vazia. Como diz Isaías, Deus vai fender os céus e vai derramar da sua graça e vai incendiar o campo. Deus vai fazer uma obra. O tempo e a hora pertencem a Deus. Uma terceira situação que Paulo apresenta a Timóteo como realidades ou situações difíceis. Versículo 8: do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade, são homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Paulo vai dizer a Timóteo: Timóteo, você vai encontrar pessoas no seu pastorado, no seu ministério, aí em Éfeso, que se opõem a vocês, que vão apresentar resistência, ou numa linguagem mais popular, serão contra o pastor. Paulo dá um exemplo bíblico. Êxodo 7, versículo 11. Aquele episódio quando Moisés chega diante de Faraó. O Senhor dos Exércitos me enviou, deixa meu povo ir. Na autoridade de quem? Os irmãos conhecem o texto, não precisa eu florear aqui e apresentar para vocês. Moisés joga o cajado no chão. O que acontece? Se transforma em serpente.
E o faraó não se impressionou com aquilo, não. O faraó não abriu a boca, não arregalou os olhos, não ficou maravilhado de forma alguma. Ele chama, o que diz Êxodo 7:11? Chamou os seus magos, chamou aqueles homens ocultistas, enfim. E eles fizeram o mesmo. A única diferença de Êxodo 7:11 para 2 Timóteo 3:8 é que Paulo, ele se utiliza de uma tradição rabínica, de uma tradição judaica, que essa tradição judaica dá nome a estes magos, Janes e Jambres. Então, irmãos, o fato é que Paulo fala, olha, Moisés fazendo a obra de Deus, Moisés chamado sobrenaturalmente por Deus, Moisés usado por Deus, Moisés tomado pelo Espírito de Deus, Moisés no pleno exercício da sua vocação, pelo Deus Altíssimo e Eterno, foi resistido, teve oposição. E se Moisés teve fazendo a obra de Deus oposição, você também terá oposição, Timóteo. E meu irmão, entenda que por causa do azul dos seus olhos, você não vai ter oposição, você vai ter. Algumas pessoas irão se opor, ser contra o seu pastorado, devido a uma falha, um erro, uma omissão da sua parte. Entretanto, outras pessoas, porém, serão contra o seu ministério, resistirão gratuitamente. Uma vez eu chamei minha esposa, Elizabeth, ela é psicóloga, uma mulher espetacular, bênção de Deus, muito antenada, né? A parabólica dela deve dar umas 10 maior que a minha, né? Sou um brucutu perto dela. E eu falei, Beth, me ajuda aqui, pelo amor de Deus, aquele irmão, eu fiz alguma coisa de errado com ele? O que eu fiz contra aquele irmão? Eu já pensei, já orei, já meditei, eu não lembro de ter feito nada errado que o afetasse, né? E ela falou, não, você não fez nada, é oposição gratuita, ele não gosta de você. Então, meu irmão, Paulo está dizendo isso para Timóteo, se prepare. Janes e Jambres resistiram Moisés. Ele já havia citado, né? Himeneu, Alexandre, Fígelo, Hermógenes, me abandonaram, eu fui resistido, eu fui abandonado, causaram-me males terríveis. E meu irmão, nós precisamos entender isso. Paulo exemplificou isso para Timóteo, um choque de realidade, isso é ministério. Alguns ou algumas pessoas resistirão a você, porque é parte constitutiva do ministério. Paulo começa a dizer, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tempos difíceis. Primeiro, porque as pessoas serão difíceis, situações difíceis. Eu apresentei 3 dentre muitas possíveis, outras possíveis. Agora, no versículo 12, Paulo nos dá uma realidade difícil, pessoas difíceis, situações difíceis e realidade difícil. 12. Ora, Timóteo, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos.
E aqui no meu esboço eu acrescentei uma palavrinha, eu faço questão de citá-la para você. Uma realidade inexoravelmente difícil. Eu gostei dessa palavra, sabe por quê? Qual que é a ideia do inexorável? Não muda mesmo que você peça misericórdia. Não muda mesmo que você tenha um rogo fervoroso. Não muda mesmo que você chore lágrimas de sangue. É inexorável, não cede, não muda. É imexível. Se eu estou inventando essa palavra, esse neologismo aqui. É uma realidade. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Aí eu vou para o sul de Minas, aí eu vou para Itajubá. O reverendo Cleverson foi pastor lá, não sei se ele conheceu. A irmã Iris, não sei se lembra dela. E uma vez ela me fez uma visita e ela soltou uma pérola. E eu nunca mais perdi isso de vista. Dentro do contexto, né, da conversa, ela diz: para ser pastor tem que ter o couro grosso. Meu irmão, engrossa esse couro aí, meu irmão. Não vá com essa pelinha fina para o ministério, não, você vai apanhar. Engrossa, meu irmão. Esse mimimi seu não vai aguentar um ano. Engrossa o couro, meu irmão. Depois que a irmã Iris falou, engrossa o couro, meu irmão. Porque tudo vai cair nas suas costas. Tudo que der errado nessa igreja é sua culpa. A goteira é sua culpa, meu irmão. Pingou em cima do piano, você que não viu. E aí eu podia ficar aqui dando milhares e milhares de exemplos. Esse fato não deve surpreendê-lo, muito menos desanimá-lo. Este fato, pelo contrário, deve te conscientizar e você se preparar para enfrentá-lo. Engrossa o couro. A diferença de ser resistido, lá do versículo 8, para o perseguido, do versículo 12. O versículo 8 é resistência, colocar obstáculo, colocar alguns impedimentos para que o projeto, o pastor, o trabalho avance. Mas agora aqui, Paulo usa uma palavra diferente, é perseguição, é ir ao encalço, é ser caçado. Você vai ser caçado, vão buscar intencionalmente, disciplinadamente, de fazer algum tipo de mal. E Paulo fala isto em Efésios 6. Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso e as forças espirituais do mal. Tomai, pois, toda a armadura de Deus para resistir ao dia mau. Dias maus faz parte do cardápio. Mas o versículo 13 termina assim, de Efésios 6. E depois de ter desvencido tudo. Nós somos presbiterianos, mas dá vontade de falar glória a Deus, né? Glória a Deus. Depois de ter desvencido tudo. Você vai ser resistido, você vai ser caçado, você vai enxugar gelo, você vai engrossar o couro, mas você vai vencer em nome de Jesus. Esta é a promessa. Jesus nos advertiu, João 15, 20. Não é o servo maior do que o seu senhor.
se perseguiram a mim, perseguirão a vós outros. Mateus 10:16. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. É tensa, é aflitiva a relação caça e predador, ovelha e lobo. Eis que vos envio. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Regozijai-vos, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão dos céus. Todos que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Eu guardo muito essas frases que a gente escuta, né? Uma vez um homem entrou pelo gabinete pastoral: pastor, preciso conversar com o senhor. O senhor sabe que eu me converti há pouco tempo. O senhor sabe que eu estou fazendo o melhor que eu posso para permanecer no Evangelho. Mas está difícil, pastor, está difícil. Aí ele fala essa outra preciosidade: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, pastor. E assim, irmãos, a indiferença, o comodismo, a alienação não gera dificuldades, ou não geram dificuldades, mas um espírito ousado, visionário, que teme a Deus, que sonha e busca sonhar os sonhos de Deus, que se consagra, que não se rende a essa realidade dura que nós vivemos, e Paulo descreveu para nós: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, este faço. Então, muitos se acomodam e aceitam e se subjugam a essa realidade. Mas Paulo nos apresenta: eu esmurro o meu corpo, ou seja, eu vou lutar contra as minhas deficiências, eu vou lutar contra as minhas inclinações pecaminosas, eu vou lutar contra os meus desejos, eu vou lutar contra o erro, eu vou lutar contra a mentira, eu vou lutar contra a falsidade, eu vou buscar o Senhor. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino da luz. Agora o inimigo, ele não pode arrancar Jesus do nosso coração, aleluia. Ele não pode tirar a vocação que Deus nos deu. Paulo diz: eu sou grato, porque Deus me considerou fiel, Deus me designou, e o diabo não pode tirar e arrancar isso de nós. Nem todos os demônios do inferno podem tirar o ministério da sua alma, da sua vida. Mas ele pode te tornar um pastor apático, frio, indiferente, infrutífero, acomodado, abatido, derrotista. Mas se você quer ser piedoso, como diz Paulo, você vai enfrentar dificuldades, mas maior é o que está em nós do que está no mundo. E eu concluo, irmãos, dizendo então, Paulo disse a Timóteo: isso é o ministério, um choque de realidade, tempos difíceis, as pessoas são difíceis, as situações são difíceis, e uma realidade inexoravelmente difícil. E aí eu faço algumas aplicações. O que devo fazer diante disso? Eu termino aqui, irmãos. Hebreus capítulo 10, versículo 35 ao 39, nos diz o seguinte: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo, podemos aplicar aqui, o pastor viverá pela fé. Se retroceder,
Nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O que fazer diante desses tempos difíceis, pessoas difíceis, situações difíceis e realidade difícil? Retroceder não é opção. Paulo já estou falando que Hebreus é Paulo, hein? O autor de Hebreus diz, ele dá uma identidade para aqueles que vivem pela fé. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não somos daqueles que retrocedem. Desculpe, irmãos. Nós não somos daqueles que retrocedem. É para frente que se anda, é para cima que se olha, gemendo, chorando, mas os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Paulo vai dizer, dentro dessa realidade que Hebreus está dizendo, no versículo 5, ele diz assim a Timóteo, foge dessa gente, desses que retrocedem, desses que não vivem pela fé, desses que não são pela preservação da alma, desses que entristecem a Jesus, porque Jesus não se agrada daqueles que retrocedem. Foge, ou seja, não os imite, não una-se a pessoas que retrocedem, que têm pensamentos contrários à visão ministerial. Eu uso uma expressão que o brilho do ministério tem que continuar nos seus olhos. Infelizmente, muitos pastores perderam o brilho nos olhos, a paixão no coração. Nós não somos daqueles que retrocedem. Os dias são maus, as pessoas difíceis, mas nós não somos daqueles que retrocedem. Segunda coisa para ir. Siga bons exemplos, tenha mentores. Paulo fala a Timóteo no versículo 10, do capítulo 3, que nós lemos, o seguinte, eu vou ler rapidamente aqui, versículo 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança e assim vai. Meu irmão, evidentemente que no seu presbitério, aqui no seminário, e Deus vai te levar por tantos caminhos que você vai encontrar com gente maravilhosa. Mas você vai encontrar com muitos pastores deficientes, acomodados e assim por diante. Escolha os exemplos, os bons exemplos a seguir. Tenha mentores. Reverendo José Martins, professor do IBEL, muitos anos atrás, eu era adolescente quando ele falou ali no sul de Minas, é um americano, faleceu? Eu era adolescente, presidente da Federação do Presbitério lá do sul de Minas. E numa palestra aos pastores, e só um parênteses muito rápido, a minha infância toda assemelhou-se a de Timóteo, sempre na igreja, liga juvenil, aquele negócio todo. Então teve encontro de pastores, meu tio, como eu falei para você, era pastor, e eu fui no encontro do presbitério, encontro de pastores. E o reverendo José Martins falou, e isso ficou na minha mente, ele disse o seguinte, assim como Paulo, todo pastor precisa ter um Barnabé e um Timóteo. Um Barnabé é um mentor, é um pai, um conselheiro, alguém que te exorta, alguém que te confronta. E você precisa ter um Timóteo, você precisa ensinar alguém, abençoar a vida de alguém. Então, meu querido e amado, siga bons exemplos. Em nossa denominação temos pastores maravilhosos. Siga-os em nome de Jesus. E por fim, queridos, 1 Timóteo 4,16, Paulo diz a seguinte frase a Timóteo, eu a reproduzo a vocês. Tens cuidado de ti mesmo. Os tempos são difíceis, porque as pessoas são difíceis, as situações são difíceis, a realidade é difícil, mas você é o único responsável pela sua vida.
Não jogue isso para sua esposa. Não jogue isso para o seu conselho, para o seu presbitério, para o secretário de apoio pastoral, para a denominação. Eu tenho trabalhado em apoio a pastores e esposas, e eu tenho aconselhado e dado aconselhamento bíblico, acompanhamento a alguns pastores. E no mês passado eu estive com um colega, e ele estava amargurado, 35 anos de ministério, há 5 sem campo, e ele destilava dor, destilava mágoa, rancor ao presbitério, que não dava campo para ele, xingava a denominação, agora eu não tenho nada, estou passando fome, estou trabalhando de Uber. Eu falei, mas você tem 35 anos de ministério, você não fez uma casa? Você não fez uma aposentadoria privada? Você não guardou? Você não preparou? Então, meu irmão, é muito fácil a gente ficar culpando o outro, jogando a responsabilidade do nosso ministério na vida de outros. Mas Paulo vai dizer a Timóteo, você está doente, cuide. Você está acovardado, cuide. Você está sendo resistido, mas cuide. Você está onde não gostaria de estar, mas mude isso, cuide de você. Você é o único responsável. Cuide de sua família, cuide da sua saúde, cuide da sua aposentadoria. Você é o responsável por isso. Pode falar amém, irmão. E Paulo termina. E meu irmão, Hebreus diz para nós observarmos os nossos líderes e os nossos guias. Mas tem uma notazinha muito interessante em Hebreus. Observai o fim da vida deles. Tão importante quanto começar bem, é terminar bem. Hebreus chama, olha, atente para o fim da vida desses homens. E Paulo vai dizer a Timóteo, eu peço para você ficar em pé, porque esse texto nós temos que ouvir de pé. E eu vou encerrar orando. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida, aqui no seminário Denuel Nicodemo Zeller, em Belo Horizonte. Você, termine dizendo essas palavras, meu irmão. Não quero ser sensacionalista, muito pelo contrário. Mas quando o seu corpo estiver dentro de um caixão, sendo velado na igreja, o que eles vão dizer de você? Do seu ministério? Já foi tarde. Misericórdia. Os tempos são difíceis, irmãos. Jesus subiu. E agora nós, como ovelhas, estamos no meio de lobos. Pessoas difíceis, situações difíceis, uma realidade difícil. Mas a glória do Evangelho é incomparável. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para você. Seja vencedor. Combati o bom combate. Completei o ministério e guardei a fé. Agora é a coroa. Que Deus nos abençoe, irmãos. O reverendo Cleverson. Irmãos, graças a Deus pela palavra dele, nós vamos orar, né? Conheci uma igreja que tinha uma família, tradicionalmente, criava problema para o pastor, mas ela sempre recebia o pastor, quando ele chegava na igreja, com um rocambole. Dava um rocambole para o pastor. Aí o pessoal ligava e disse, pastor, chegou um rocambole aí? Ele disse, não chegou não.
Ligavam na outra semana, pastor, chegou um rocambole aí? Ele disse, chegou. Ele disse, agora vai começar. Agora vai começar. 1 hora o rocambole chega, né? Ainda bem que a gente está esperando a coroa e não o rocambole propriamente, né? Vou pedir o reverendo para orar, impetrar a bênção, não é? E assim nós seguimos confiados naquele que nos chamou. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Ela pode nos tornar sábios, preparados, capacitados, perfeitamente habilitados para toda boa obra, nos tornar um homem perfeito. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Como está no banner desta capela, antes o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medito de dia e de noite. Que a tua palavra seja o nosso pão, o nosso alimento, o nosso combustível, a nossa força, a nossa glória, a nossa vida. Ó Pai amado, o Senhor tem aqui em tuas santas e gloriosas mãos homens que estão sendo forjados, lapidados no fogo da vida, no fogo das situações difíceis, em relacionamentos com pessoas também difíceis. Mas o Senhor tem nos dado alento, glória, graça, e nós temos caminhado altaneiramente na tua presença. Ó Pai amado, que o Senhor prepare esta geração para a volta de Jesus. Prepare esses teus filhos para irem aos campos e serem bênçãos, porque eles já receberam do Senhor a bênção para as suas vidas. Ó Deus amado, nos abençoe para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Seja Deus gracioso para convosco e vos abençoe, e faça resplandecer sobre vós o rosto, que o Senhor tenha misericórdia de vossas vidas e do vosso ministério, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a comunhão do Deus Espírito Santo repousem sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém.